Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Quanto nome tem a rainha do mar, quanto nome tem a rainha do mar, Dandalunda, Janaína, Marabô, princesa de Ayocá, Inaê, Sereia, Mucunã, Maria, Dona Iemanjá. Onde ela vive, onde ela mora, nas águas, na loca de pedra, num palácio encantado no fundo do mar. O que ela gosta, o que ela adora, perfume, flores, espelho e pente, toda sorte de presente pra ela se enfeitar. Aí a música que canta Iemanjá, viu quanto nome tem? Dandaluna, Janaína, Odoiá, Mãe d'Água, Iemanjá. Vários, né? É. Conhecia essa música, mano? Conheci, claro, Bethânia é uma das minhas cantoras preferidas. Aí, mas até que enfim alguém Era conheceu tudo uma que ele música que eu queria ouvir, selecionei aqui. Marcos. Primeira pessoa, ninguém conhece minhas músicas. Sério? Sério? Essa da imagem específica, eu confessei aqui que eu não tinha ouvido ainda, mas Bethânia também tem um espaço dentro do meu coração Não, privilegiado. de fato, aquelas músicas estranhas, não, perdão, que ninguém conhece, era você que escolhia? Todas. Todas. Ah, então, eu não sabia disso. Quando tiver uma escolha de uma Todas. música, Marcos, que assim, parte do estúdio não conhecer, é a escolha do Marcos. Todas. Desconhecidas Aquelas são minhas. músicas antigonas de rádio. É, né? são todas eu que escolho. Ah, então tá explicado. Marcos, 2 Não de que sejam ruins, né? Não, claro. 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Você escolheu esse tema hoje para falar aqui no CBN Cotidiano. Faz parte da cultura popular também? Faz. Iemanjá? Ou é só Pode algo ser. religioso? Não. Primeiro dizer que estamos falando hoje, como você falou, dia 2 de fevereiro, Iemanjá cultuado em vários locais, não só no dia 2, esse aí a gente vai explicar no decorrer do programa. E segunda que vem já é dia 3. É. Então já vai ter passado, né? E aí é bom também pra gente fazer um convite pra entrega do balaio de Iemanjá que acontece em Camburi, né? É uma que é grande isso? festa, grande festa de oferenda aí, Iemanjá, vários terreiros de vários pontos da Grande Vitória vão pra Camburi pra fazer ali o seu culto a Iemanjá. Não, se cai no dia 2 domingo, então foi perfeito. Melhor porque ainda. todo mundo Depois tá de com muito tempo. tempo, se eu não me engano foi em 2020 que caiu domingo. Depois, Como é que é né? essa festa da entrega do balaio? Balaio é, assim, balaio mesmo de cesta, né? E aí existe um terreiro que, se eu não me engano, foi o fundador, né? Que é o grande centralizador dessa festa, que é de Bairro de Fátima, da Mãe Neia. E ela fazia já essa entrega anualmente e acabou se tornando um grande evento. Não é um evento assim de uma organização centralizada, né? Mas vários terreiros vão para a praia. E aí acaba virando ali um grande evento informal, digamos, né? De vários terreiros na praia cultuando Iemanjá. E aí parece que esse ano a Prefeitura de Vitória também entrou na organização, e aí vai ter uma banda lá, a Batucada de Crioulo, do amigo Thiago Brito, que é um grupo... Ele teve aqui. E aí você Teve aqui? Ele esteve aqui na sexta-feira no Toque Então, Capixaba. ele é o cara, o ele intérprete é da Mug. Intérprete da Mug. Isso aí. Olha, essa iniciativa dele é fenomenal, porque ele traz os pontos de Umbanda e Candomblé para dentro do samba, né, em formato de samba. Isso atua muito na questão de você desmistificar muita coisa e aproximar as pessoas das religiões de matrizes africanas e, consequentemente, acabar com o preconceito que a gente vive aí anualmente. Então ele vai estar lá no Balaio de Iemanjá também participando. Vai ser bacana essa festa então, Vai ser domingo. boa, domingo, 3 horas começa. A pergunta parece óbvia, mas pode não ser. O fato de Vitória ser uma ilha e quase todo o Espírito Santo ser banhado pelo mar faz com que tenhamos uma aproximação maior com Iemanjá? Sim, mas e se eu te disser que inicialmente Iemanjá não tem nada a ver com o mar? Não é rainha do mar? Não era. Eu já tava associando a isso. Rainha do mar, o mar desconstruiu tudo que eu tava pensando. Exatamente. A função da história é justamente essa. Gente, Iemanjá, na verdade, o nome significa Iemonjá, que seria uma corruptela de Ieye Omo Ejá, que do Yorubá, Nagu. A gente pensar o tronco Yorubá, seria o sudoeste da África, ali, aquela parte da Nigéria, né? Sudoeste, imagina, a gente está no sudeste do Brasil, o sudoeste ao contrário, né? Sudoeste ou noroeste, seria um pouquinho mais para cima na África. E isso significa mãe cujos filhos são peixes. Mãe dos peixes, ou algo assim. Iemanjá era cultuada pelo povo Eba ou Egba, porque na escrita é Egba, né? E-G-B-A. Mas aí
na pronúncia africana. Esse G é mudo, mas aqui no Brasil, de alguma forma, algumas pessoas começaram a reproduzir como Egba. É igual o povo Igbo também, né? E alguns chamam de Ibo. E ela era cultuada como a referência desse rio. Era o rio Iemonjá, um rio que existia ali no sudoeste da África, que era cultuada pelos Egbas, né? E o curioso é que, tipo, se colocaram aí alguns nomes de Iemanjá. O próprio Odoiá, por exemplo, faz uma referência à água doce. E nessa mitologia dos Egbás, ou dos Ebás, Iemanjá, ela na verdade, ela é filha de Olokun. Olokun, que é a divindade que representa a força do mar. E era uma concepção de que o rio, na verdade, vinha do mar, e não o contrário, né? Uhum. E aí Iemanjá, como filha de Olokun, seria aí a grande representação das águas doces. E a gente precisa pensar isso, Mário, porque aí causa esse grande espanto, né? A Iemanjá não é a rainha do mar. É para se pensar o que são as religiões de matriz africanas hoje dentro dessa concepção de Brasil, né? Imagina uma África extremamente plural, totalmente diferente do que a gente entende hoje. Imagina as próprias divindades que nós entendemos aqui no Brasil, quantas se perderam nessa travessia do Atlântico que foi a escravidão, né? Existem orixás, inquices e voduns que nem chegaram a chegar aqui no Brasil ou nas Américas, né? E tudo que a gente vive hoje aqui, de alguma forma, é um afunilamento de toda essa proliferação de religiões religiões e divindades que existiam na África. Dou um exemplo, não esses orixás em específico, mas, por exemplo, Iemanjá poderia ser cultuada numa região que Oxóssi, por exemplo, não era nem conhecido, que Xangô não era conhecido. E hoje no Brasil a gente imagina como se fosse tudo um só panteão, né? Tudo só uma mitologia, mas não. É um afunilamento, né? que a gente viveu, porque se não fosse assim essas religiões nem sequer sobreviveriam. E aí a gente, como você bem disse, imagina a África, os povos africanos, ainda mais na época da escravidão, como se fosse uma só cultura, uma só nação, um só povo, um só costume. Não, era bem eclético também, como você está dizendo. Exatamente, até dentro desse tronco Yoruba-Nagô, como eu estou falando, um orixá era cultuado em um lugar que um outro orixá não era nem sequer conhecido, né? A gente tem hoje uma concepção de África como se os bantus, que são de Angola, quem representou a grande maioria dos povos que vieram para cá, como se eles cultuassem os orixás, mas eles nem sequer conheciam os orixás. A gente falou isso no episódio de Zacimbagaba, né? Que é no Samba da Mugue. Ela fala de Zacimbagaba e cita vários orixás, só que Zacimbagaba era da região de Angola e os orixás são lá de cima. Então essa concepção de África só foi desmistificada quando a gente aprofundou esses estudos na África, né? E aí Iemanjá, ela era cultuada lá por causa de migrações, né, ou de guerras que existiam dentro do próprio tronco Yorubá. Os Egbás, eles saíram de onde eles estavam e foram para uma região chamada Abel-Kutá. E Abel-Kutá, não existia mais esse rio, mas eles carregaram todos aqueles utensílios que eles faziam culto a Iemanjá. E aí eles começaram a cultuar Iemanjá no rio Ogum, que é o nome de outro orixá. E eles de fato se encontram, né? E aí Iemanjá era cultuada como a deusa dos rios. Numa dessas narrativas, ela chegou a ter 10 filhos. Então o rio, por ser um local que dava a fartura do peixe, etc, ela era muito ligada à questão da mãe, né? A grande questão materna, a questão da fartura, etc. E aí, gente, com esse processo de escravidão, começa esse sincretismo de se pensar em Iemanjá de diversas outras formas, né? Aqui no Brasil, ela é muito ligada à questão de Nossa Senhora, por ser a mãe de Deus, etc, mãe de Jesus Cristo. E qual é a santa que é Iemanjá no sincretismo? Iemanjá no sincretismo, está aí a grande questão. Ela é cultuada dia 2 de fevereiro, né, em alguns locais. E o 2 de fevereiro é a ligação a Nossa Senhora das Candeias e Nossa Senhora dos Navegantes, por causa dessa ligação com o mar. E aí pergunta, se ela era a deusa das águas doces, por que aqui no Brasil ela se tornou a deusa do mar? Acredita-se que os primeiros escravizados, e aí a gente pensa não só nessa questão de Brasil, mas também a gente precisa pensar Cuba, por exemplo, que foi um lugar que recebeu muitos escravizados, tanto iorubás quanto bantus, e outros locais do Caribe, em que as religiões de matriz africana são muito fortes também. Acredita-se que a ausência do rio fez com que essa transferência de culto fosse para o mar. Por quê? Inicialmente ficavam na região costeira, né, a região de fazendas ali, que a gente vê, por exemplo, um exemplo é o Norte de São Mateus ali, que ali tem um rio, mas se pensar, por exemplo,
inicialmente numa região litorânea. Ou então, o grande contato com o mar na travessia do navio negreiro. Sim. Né? E aí, por ela representar essa coisa da mãe, de ser acolhedora, não ter essa grande representação com o Olocum, e sim com Iemanjá, de ser a mãe que protege, etc, etc. E o contato da água está no mar mais próximo, aí ela foi transferida para ser a rainha do mar, e essa representação que a gente tem hoje. No sincretismo com Maria, é com Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora dos Navegantes, no dia 2 de fevereiro, e em alguns lugares ela é cultuada no dia 8 de dezembro. E aí é com Nossa Senhora da Conceição. Né? Por exemplo, em São Paulo ou outros locais do Brasil. Em quase todo o Brasil se fala 2 de fevereiro. Né? 2 de fevereiro é o que se popularizou, principalmente porque tem a Bahia como uma referência muito forte dessas religiões. Né? A gente tem estátua de Iemanjá na praia de Camburi. Você vai contar um pouquinho da história dessa estátua. Mas talvez seja um monumento assim que valorize as religiões de origem africana mais evidente, ou talvez único, aqui no Espírito Santo, assim, de maneira tão imponente. Eu não me recordo de outro, assim. Não tem. É, assim, um monumento que tem uma referência, que traz uma carga, referência racial muito grande, é o de Zumbi dos Palmares, na frente da Assembleia Legislativa. Mas não é necessariamente religioso. Não necessariamente religião, e é numa concepção recente, né? Você imaginar a estátua de Iemanjá sendo inaugurada em 1988, como foi, né? Onde a discussão sobre as religiões de matriz africanas eram muito mais restritas do que hoje, ou nem existia, né? Era isso. Muito comum você chamar pessoas de macumbeiro, você chutar macumba, etc. Por mais que existisse também uma conexão da pessoa de uma forma velada, né? Sim. Muitas pessoas iam na macumba escondido quando a coisa apertava, acabava indo. Mas aí essa estátua inaugurada em 1988, pelo prefeito Hermes Laranja. Estátua em Camburi, aquela estátua famosa. Ali no Pia. É uma grande representação, assim como, por exemplo, o Sambão do Povo, né, de 87. Então foi uma estratégia de popularização mesmo do prefeito e de valorização dessas religiões de matriz africanas como um todo. Por mais que aquela estátua já estava dentro de uma concepção de Iemanjá um tanto quanto embranquecida. E a gente falou isso aqui, né? Porque Iemanjá sempre foi representado como branca, dos cabelos lisos, negros. É mesmo. Né? E é uma coisa embranquecida. Por quê? Porque ela era o orixá um tanto quanto mais aceitável. Né? Então ela precisava ser embranquecida. Bom, a gente tem uma ligação que Iemanjá, realmente, Iemanjá tem um culto legal na praia, mas não dá para ela ser negra desse jeito que ela é na África, não. Principalmente a Iemanjá, na concepção de África, ela tem os seios grandes e caídos. Porque é a representação da mãe mesmo, que amamentou bastante, né? Que amamentou por muito tempo. E era uma concepção de beleza de África que não é a mesma europeizada, que são os quadris largos, né? Então algo muito mais próximo do que essa concepção de beleza atual e europeia chama de gorda. E principalmente Iemanjá negra com cabelo crespo, afro, blackzão, né? Essa era a concepção de Iemanjá. Então essa Iemanjá que a gente vê na década de 90, década de 80, a Iemanjá que apareceu em Porto dos Milagres na novela 2001, né, que era a representação da Flávia Alessandra, não tanto também, porque assim, a representação de Flávia Alessandra é porque Iemanjá representava o amor da vida do personagem, né? Mas a gente sabe que assim, era uma representação naquela época também de uma Iemanjá branca. Parte muito dessa concepção da proximidade de Iemanjá, que Iemanjá tinha, de ser a mais aceitável, né, de ser o orixá, entre aspas, mais aceitável pela população conservadora, e aí se manifestou nessa representação de estátua que a gente vê de Iemanjá hoje. Ingenuamente, ou não, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu digo ou não porque a gente é tão habituado com manifestações assim, né? Embranquecendo. E eu nunca tinha pensado, mas Iemanjá lá em Camburi, ela não, a roupinha azul, branca, cabelo preto escorridinho. Agora pintaram ela de preto. Ah, tá pintada? Tá, há um tempo já, principalmente por causa dessa discussão. Mas é justamente isso, Mário. São coisas que, com o passar do tempo, ela cria uma mudança sutil que não cabe discussões, né? E a gente não acaba não percebendo. E ainda assim, ela embranquecida não rompeu com preconceito por muito tempo. E Iemanjá tinha os dedos quebrados. Chegava, ela não tinha quase nenhum dedo, porque era a parte da estátua que eles conseguiam vandalizar. Você acha que não é um vandalismo aleatório, assim, gratuito? Não é. Era intencional, preconceito. De preconceito, de pichação. Mas não houve nenhum protesto, assim, quando se... Bom, 88 eu não me lembro muito bem. Mas não houve protesto. Não pode ter estátua de Iemanjá. Sim, existiam algumas reclamações, né? Quando a gente faz algumas pesquisas, você vê umas notinhas de jornal, a pessoa falando que não caberia num país majoritariamente católico, porque que a estátua não era um Cristo ou algo parecido com isso. Mas eu costumo dizer que dentro dessa concepção de uma cidade extremamente conservadora, que é a Vitória,
Iemanjá ainda né? foi um marco, que foi algo extremamente aceitável. Um abraço para Hermes Laranja, né, que realizou isso aí. Em 1988. Eu tenho uma dúvida, Marcos. Sim. Nessa questão da Iemanjá também, assim, historicamente, ela sempre está muito associada com uma questão de uma sensualidade também. Isso também aparece ao longo da história, ou foi uma representação também que a gente trouxe aqui pro Brasil também, assim? Essa sensualidade está muito presente no culto africano a Iemanjá. A questão de Iemanjá sensual, e aí entra algumas questões, por exemplo, que é o sincretismo. A gente costuma falar muito do sincretismo do orixá com o santo católico, né? Sim. Mas a gente não fala do sincretismo dentro das divindades africanas. Porque, por exemplo, no culto dos bantus, né, que é basicamente os inquices, ou o culto de divindades dos moçambicanos, existiam também as divindades da água. E é a Dandalunda, por exemplo, que ela é chamada Iemanjá também. Então esse sincretismo acontece dentro das divindades, porque você fazer referência às divindades que existiam no seu local, você olha para o negro, que também é negro, do seu lado, cultuando Iemanjá. Eu também vou cultuar a minha Dandalunda da mesma forma. Então existe dentro desse afunilamento esse sincretismo. E esse sexismo, né, essa questão atraente sexual de Iemanjá, estava presente não só no culto de Iemanjá, mas também ao culto a outras divindades ligadas ao mar ou ligadas à questão materna. Alguns itãs de Iemanjá, por exemplo, colocam que ela seduziu o próprio filho. Ela era tão atraente, tão seduzente, que ela atraiu o próprio filho, né? E essa coisa, ela se perde, assim como a sua representação física, ela se perde justamente nessa questão de você embranquecer Iemanjá, de trazer mais próximo dessa concepção católica, que é o que eu costumo dizer que é o grande embate dessas religiões. Porque na concepção judaico-cristã, o corpo, ele é o objeto que você comete o pecado, né? É o objeto que você comete tudo aquilo que é proibido, que está lá nos 10 mandamentos, que não pode fazer, que é a gula, que é a avareza, etc, etc, etc. Já nas religiões de matriz africanas é o contrário. O corpo, ele é o objeto de contato com o sagrado. É no corpo que você representa tudo aquilo que você tem essa concepção de sagrado. E é isso que é bom para o ouvinte, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e que aí carregam um pouco de preconceito ainda, tirar de dentro dessa concepção. São múltiplas religiões. E essas religiões, elas têm interpretações diferentes do que essa concepção de vida, né? Você vê, por exemplo, o orixá Exu, em alguns locais a grande representação que ele tem é um pênis. Mas por que o pênis? Porque é o pênis que dá a concepção da vida. Sabe? É se pensar o ato de conceber a vida como algo sagrado. Aquilo ali que te dá a continuação da comunidade. E toda essa concepção, digamos, engessada que a gente tem, é a concepção judaico-cristã, né, de uma outra religião, de outro tipo de religião. Então o que a gente coloca hoje como profano é muito sagrado para algumas religiões. Então essa questão do sexual de Iemanjá também estava muito ligado, que se perdeu com esse embranquecimento que ela passou. Olha aí, Adalberto sabia disso, eu também não sabia. Eu não sabia. Agora tem uma curiosidade Ah. que enquanto o Marcos estava falando, porque justamente, Mário, eu lembrei da novela Porto dos Milagres, que foi a novela que estreou justamente no dia 2 de fevereiro de 2002, salvo engano. 2001. E teve uma polêmica também na época, Marcos, que era a questão da representação da novela. Porque era uma novela que se passava na Bahia, e assim, majoritariamente era um elenco branco da novela, né? A própria Flávia Alessandra, que era a protagonista, uma atriz branca. E eu lembro que teve uma série de reivindicações na época, Marcos, eu não era da minha época, eu não tinha nem nascido direito ainda, era criança. Mas depois eu fui ler de críticas que foram feitas à novela, justamente por conta dessa representação de uma novela que se passava na Bahia, mas que você tinha um elenco majoritariamente branco ali, e que trazia muito essa perspectiva da representação mesmo do que aquela história queria trazer. Então, com o olhar de hoje, a gente percebe realmente que tinha o que era representação naquela época de uma história, mano. Mas seria interessante, me parece, se isso fosse ensinado também nas escolas. Assim, por que tem uma estátua de Iemanjá? Se uma escola fosse visitar com os alunos a praia de Cambori, quem é esse orixá, essa entidade? Por quê? Por que ela está aqui? O que ela representa? Ela não é do mal, principalmente. Porque isso não é ensinado, né? Não é ensinado e, infelizmente, é isso que representa esse grande preconceito que a gente vê na sociedade hoje. E qual religião está certa? Todas. Qual está errada? Todas também. Porque aí cada um sabe de si. Exatamente. Né? Cada um defende a sua fé, a sua maneira de cultuar a sua religião. A gente vai aprendendo muito com o Marcos aqui. Tem algo que me parece sutil, mas eu estou terminando de ler o livro, que eu não consigo terminar, porque ele é muito grosso. Eu tenho que me dedicar mais à literatura, que é Um Defeito de Cor. E mostra a história de uma escrava que vem para o Brasil, e ali você tem noção da crueldade que foi a escravidão.
talvez algo pior que a humanidade pode ter feito conscientemente foi a escravidão, com o Holocausto, não sei. Mas era muita crueldade, a maneira como os negros eram transportados, e esse livro fala isso, assim, a história de uma menina negra que vem para o Brasil, e enfim, e aí está lá no livro. E aí você tem uma noção um pouco maior dessa crueldade, como é recente essa história também. E tem algo que me parece nessa história de Iemanjá, que sempre se é valorizado, que eu acho curioso, porque sempre dizem, a casa dela é um palácio no fundo do mar. É um palácio com diamantes, tem ouro, tem prata, ou a casa da minha mãe é um sobrado no fundo do mar. Me parece que é o povo negro dizendo, olha, eu aqui posso não demonstrar isso, você pode não ver, mas a minha mãe também tem um sobrado, que é no fundo do mar. Essa maneira de você preservar o próprio valor da sua dignidade enquanto ser humano, eu digo dos negros, sabe? Sim. E sempre é isso. A Iemanjá tem uma casa também, tá? É no fundo do mar, ninguém vê, mas eu acredito nisso, que minha mãe tem uma casa lá, que é uma casa com diamante, com prata, com ouro. Não sei se você percebe essa não sei nem se é uma sutileza Sim, sim. nessa devoção. Falei bobagem, mano. Não, falou não. Acho que é a grande representação de se mostrar uma sacralidade também dentro dos cultos de religiões de matriz africanas. Porque naquela época, a gente pensa em escravidão, a experiência de morte não era uma experiência só física, né? Existia a morte cultural da pessoa. E essa morte cultural passava tanto pela identidade quanto pela religião, que era o que essa pessoa se reconhecia no mundo. Então dizer que aquilo que ela estava cultuando não era um Deus, que era uma bobagem, que aquilo não existia, que era o demônio, era algo constante. E aí você, de alguma forma, exaltar e representar essa crença, era de fato um ato de resistência. E Mário, a gente conversando aqui, eu lembrei de uma coisa. Tem uma outra estátua de Iemanjá em Vitória que é famosíssima, mais que é de Camburi. Qual? A que tá lá na Vila Rubim. Ah, tem uma... Olha aí, fala, Juliana, pra ele. O que o Jesus Luiz está lembrando aqui pra gente? Isso mesmo, ele relembrou aí, né, que no incêndio no mercado da Vila Rubim, em julho de 94, a estátua de Iemanjá sobreviveu ao incêndio, né? E aqui ele diz também que foi tudo destruído por conta de uma explosão de fogo de artifício e a tragédia deixou 4 mortos, 26 feridos e foi considerada o maior incêndio da história do estado. Foi em 1994, na Vila Rubim. 60 toneladas de fogo de artifício estouraram, gente. Isso pode ser um tema pra gente comentar aqui. Pode ser um tema. No Sidney França, em Jacaraípe, na Serra, existe uma espécie de santuário de Iemanjá, que constantemente também é vandalizado. Inclusive já entraram lá dentro e quebraram a imagem. Na Praça Encontro das Águas. Está dizendo que Jacaraípe também tem? Tem essa estátua de Iemanjá também na Vila Rubim. Tem. É essa. É a mesma estátua que sobreviveu ao incêndio. Exatamente. Marcos, sempre bom quando você vem aqui, a gente aprende muito, tá? Eu que agradeço. Hoje lembrando a história de Iemanjá, então que não é necessariamente a rainha das águas do mar, né? mar. Inicialmente eu fui das águas doces, mas pode ser que é do mar também, porque de alguma forma a sacralidade ela se manifesta novamente da forma como ela é interpretada, né? Então Isso se aqui aí. ela é rainha do mar, continua assim. Se essa não é a maneira que você demonstra a sua fé, tudo bem. Cabe só respeitar. Não Exatamente. vandalizar um patrimônio público, né? Como Pra você quê, né? disse aqui, o Sidney está dizendo Jacaraípe, você disse aqui também na praia de Camburi. Muito bom, viu, Marcos? Às segundas-feiras a gente aprende um pouco mais da nossa história. Ó, esse incêndio da Vila Rubim pode ser um tema para você comentar. E a própria boa, né? Vila Rubim em si. A própria Vila Rubim, sim, o mercado da Vila Rubim, como que ela surgiu? Aquilo ali era tudo água antigamente, gente. Pois é, como é que resistiu ao incêndio, né? Vamos, pode Lembrar ser? que a ponte seca era molhada, né? Tinha água Isso. dos dois lados da ponte seca. Sério? Tinha. Ué, a ponte seca tinha água. As 5 pontes na verdade são 6, né? Ó. E Porque a primeira- ponte seca é um segmento das outras 5. Tá vendo? Histórias do Espírito Santo toda Eu sugeri segunda-feira também, aqui na Mário, Rádio CBN. uma série pro Marcos também, sabe? Porque Sim, em sugiro. fevereiro, aproveitando o clima do carnaval, sugeri pro Marcos também a gente trazer temas relacionados ao carnaval capixaba também. Ah, boa, hein? Então tá bom. Então é o Marcos escolhe. Você fala da Vila Rubim, você fala do Carnaval Capixaba, mas o Carnaval já em todo fevereiro, podia ser uma série boa. Fazer uma série ao longo do mês de Sambão fevereiro, do- a gente pode começar na segunda semana de Isso. fevereiro, pra desbravar o carnaval capixaba também. O Sambão do Povo Então, de 87, não só dos desfiles, mas do Carnaval como Carnaval todo, né? como no geral, né? Como era em Conceição da Barra, como eram os Isso. blocos no centro, Isso aí. e por aí vai. Você pegou essa época, Mário, assim, de... Conceição da Barra, amor de verão. Mora em meu coração. Se ele sabe... O Beto Cauê veio aqui. Beto Cauê... É dele essa música? Não, Beto Cauê é mais de Piúma. É, O Adalberto Piúma, também né? não tá bem. Não tem ninguém bem hoje. Já chamei a Nária de Keila. Keila. Marcos, muito obrigado.